Olá, você que continua nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e seguimos então com o nosso quadro Realidades da Safra. Esse momento então que rodamos o Brasil para saber como é que estão as diferentes culturas que são plantadas aqui em solo brasileiro. Saímos de Palotina agora há pouco no Paraná, e vamos diretamente para Goiás, para o município de Cristalina, para conversar com Alessio Marochka, que é presidente do Sindicato Rural lá do município e que vai nos trazer, então, como é que está a situação do milho safrinha por lá. Seja muito bem-vindo, Alessio. Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes de Notícias Agrícolas. É uma satisfação falar nas Notícias Agrícolas. Alessio, como eu acabei de comentar, né, nós acabamos de entrevistar uma liderança da área de produção rural lá de Palotina, no Paraná. Falamos um pouco das perdas relacionadas às intempéries climáticas. No caso lá foi uma tempestade com muita chuva, muito vento e granizo, mas aí em Cristalina, no Goiás, a situação está um pouco diferente. Está faltando chuva, né? Sim, está faltando chuva e nós já estamos aqui há uns 17 dias sem chuva, né? E não é só isso, 17 dias é fácil do milho se recuperar. É que nós temos aí uma previsão fraca de chuva daqui a 10 dias, quer dizer, a 27 dias. E se não ocorrer essa chuva, as perdas aqui vai ser muito grande por falta de chuva nas áreas não irrigadas. Nós temos uma área irrigada significativa. Então, só para a gente pontuar aqui para quem está nos assistindo, o que a gente tem de área irrigada em porcentagem aí em Cristalina e de área não irrigada, só para a gente ter noção e dividir um pouco, né, e entender a necessidade de chuva, então, aí para o município. Bom, a área irrigada nossa total, ela é de 74 mil hectares, mas a área plantada em milho irrigado, ela deve estar por volta de 40, 45 mil hectares. A área de sequeiro de milho, ela está por volta aí de em torno de 70 a 80 mil hectares, né, de sequeiro. É essa área de sequeiro que é preocupante, que ela está ainda numa fase de início de pendoamento e ainda uma fase mais crítica, que é uma fase que está bem com 30, 40 dias de germinado. Essa parte aí é que é muito complicada e que deve sofrer muito com a seca e deve, se não chover, ter uma produtividade muito baixa. Então, essa área que está, né, o plantio de sequeiro que está começando a pendoar, já está sofrendo há cerca de 17 dias sem chuvas. Os próximos 10 dias, o senhor comentando, então, antes da gente entrar ao vivo, que também não há previsão, né, de chuvas boas aí para poder, então, trazer essa vitalidade para o milho, correto? Tranquilamente. Se não vier uma chuva boa, as perdas são inevitáveis. E aí essas perdas vão ocorrer por quê, seu Alessio? Não vai contribuir para o enchimento de grãos, né? Porque daqui 10 dias esse milho ele vai mudar de fase ou não? Como é que a gente entende, né, esses próximos 10 dias para essa área que está dependendo tanto da chuva? É porque nessa fase, que esse milho de sequeiro, nessa fase que ele está, ele vai entrar numa fase de pendoamento. É a fase que ele mais necessita de chuva para enchimento do grão. E não tendo umidade, ele praticamente não forma o grão, né, do milho. E aí as perdas são inevitáveis e são muito grandes. Né? Eu acredito aí que a gente conseguir, sem chuva aí, uma média de produtividade de 50, 60 sacas, é o máximo que a gente pode conseguir, né? Na média. Você tem algumas lavouras que estão mais adiantadas, né? Os sequeiros estão mais adiantados. Mas isso é uma média muito baixa que não paga nem os custos. E se a gente pensar, então, né, nessas áreas de sequeiro que dependem da chuva, né, deixando um pouco de lado as áreas irrigadas, que têm aí essa autonomia, então, da irrigação. As áreas de sequeiro, o senhor disse aí que pode haver uma produtividade bem baixa, em torno de 50 a 100 sacas, a 60 sacas por hectare, né, dependendo se essa chuva não vier.
E geralmente, né, normalmente, qual que é a média produtiva dessas áreas? Só para a gente ter uma ideia de quanto que seria essa queda. Deixa eu ver se regularmente a média produtiva é em torno de 100 sacos, né? Então, nós podemos ter uma perda aí de 50% a mais de 50% de perda se não tiver chuva. E aí, pensando também nessa possibilidade de perdas, Alessio, e linkando isso, né, ligando essa questão com a questão das negociações, a gente já tem parte desse milho comprometido com negociações ou não? O produtor ele deu uma segurada, está esperando para ver como que esse milho se desenvolve para aí travar os negócios? Quem faz alguma coisa a respeito de comercializar antes é os produtores que têm área irrigada, né? Esses, a risco, você sabe que não tem problema de falta de chuva. Mas aqueles que plantam de sequeiro, eles não comprometem muito dessa produção antes de ter um mínimo de certeza que ele vai colher, tá? Então, eu acredito que o que está mais fechado aí, que antecipou a comercialização, é a turma que tem a produção irrigada. Mas ainda assim, quem está na área de sequeiro, mesmo não tendo comprometido tanto da sua produção, né, com contratos antecipados, há essa preocupação que o senhor comentou da questão dos custos de produção. A gente comenta, né, e traz informações aqui no Notícias Agrícolas praticamente diariamente a respeito dos custos com várias culturas, né, e se fala muito atualmente da questão dos fertilizantes e outros insumos que também são dolarizados. E aí essa preocupação é de não conseguir nem se empatar, né, a questão do que se colher e que se vender com os realmente, custos. O custo de produção dessa safra de milho está muito alto, né? Veja bem, eles já pegaram esse plantio com todo o aumento do custo de fertilizantes, sementes, de todos os insumos aí, e o custo é bem alto. Quer dizer, qualquer redução na produção vai ser um impacto muito forte no bolso do produtor. Certo. Alessio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Alô? A gente segue acompanhando para ver se vai cair uma chuva aí para revitalizar esse milho, para trazer, então, essa possibilidade de haver uma produtividade maior. Acho que perdemos a conexão com o Alessio, mas, enfim, finalizamos por aqui. Estivemos, então, com o Alessio Marostica, que é presidente do Sindicato Rural de Cristalina, lá no estado do Goiás, nos contando, portanto, da importância da chuva nesse momento crucial do milho que foi plantado nas áreas de sequeiro lá no estado e que já estão há de 15 a 17 dias sem receber chuvas, e para os próximos 10 dias não há previsão de chuvas volumosas lá para a região, segundo ele, o que então completaria 27 dias sem chuvas, e aí sim essa somatória, né, total, então daria um prejuízo grande para as lavouras, segundo ele, que teriam uma produtividade normal em torno de 100 sacas por hectare se as condições climáticas corressem normalmente durante a safrinha. Mas caso não venha essa chuva nesses próximos 10 dias, então o milho não deve conseguir se recuperar e deve haver uma perda. E o produtor rural, então, lá de Cristalina, no Goiás, que plantou em lavouras de sequeiro, deve colher em torno de 50 a 60 sacas por hectare, uma queda muito significativa. Os que plantaram, né, que têm as áreas irrigadas, não têm essa preocupação tão grande, devem ter uma colheita aí dentro da normalidade, em torno de 160 sacas por hectare, mas então fica essa questão com a preocupação da chuva, né? O milho ele está começando o processo de pendoamento, vai entrar no momento de enchimento de grãos, que é uma parte crucial do processo de desenvolvimento do milho e que precisa de chuva, senão esse milho, os grãos não enchem, e aí não tem esse potencial produtivo que é costumeiro para a região. Então, os produtores lá estão olhando para o céu, aguardando essa chuva chegar e também com uma outra preocupação. Esse momento de pendoamento do milho é um momento de potencial ataque de cigarrinha, então o produtor também atento a essa questão dos ataques, se precisar entrar com pulverizações, então, pela lavoura.
Então tem toda essa questão, um produtor rural lá de Cristalina, no Goiás, aí de um olho no céu, um olho na lavoura para ver então se cai chuva e se tem cigarrinha. Então a gente tem esse contexto por lá e por enquanto esse aguardo das chuvas. Eu termino por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.